presença, eu acho que teve uma aula que eu não botei meu nome ali. Depois eu queria poder confirmar contigo. Que dia foi? A última eu não pude vir, eu te avisei antes, né, que eu ia ir num seminário, mas a penúltima daí. Escreve lá no WhatsApp, lá, que depois eu reviso aí direitinho. Certo, tranquilo. Bom, gente, bom dia a todas e a todos. A gente, até a semana passada, a gente estava trabalhando primeiro nas unidades, na fragmentação, depois na reescrita, depois na preparação de um título, né, para cada fragmento, e fomos afunilando, né? Por isso o Edu bolou essa imagem para a nossa disciplina aí, afunilando no sentido de espremer as unidades até chegar nas categorias, né? Passamos pelas categorias iniciais, depois na intermediária, e chegamos na categoria final. A categoria final, nós terminamos com 2 categorias finais, né? Eu já vou projetá-las aí. Uma delas sem subcategoria, que seriam as categorias intermediárias lá na análise, né? Eles trocam de nome depois. E a segunda com duas subcategorias, tá? Então, a gente fez essa imagem aí de afunilamento, né? Agora, a gente tem que expandir o trabalho. Agora, nós temos que começar a escrever o texto. E esse texto que nós vamos escrever agora aqui, depois vocês vão escrever lá, a partir do trabalho de vocês lá, é o texto de autoria nossa, né? Então, aqui vai se demonstrar, vamos dizer assim, o resultado da pesquisa, né? Aqui vai aparecer a minha posição como pesquisador, né? O meu texto vai aparecer agora, né? Então, agora eu vou desafunilar, então, ao contrário do funil, agora eu vou alargar essa base aí. Então, agora, eu vou mostrar o que eu entendi da interpretação que eu tive da leitura inicial dos textos do corpus, né? Eu vou mostrar o que eu entendi dos fragmentos que eu mesmo separei, né? Foi eu que separei os fragmentos, né? Eu, quer dizer, autor, né? E eu vou também mostrar agora aqui o meu conhecimento anterior de cada assunto aí, né? Eu vou escrever, né? Bom, depois, então isso é um movimento, né? Que é escrever as coisas que eu compreendo e como que eu estava entendendo o que eu estava escrevendo. Um segundo movimento depois, que não vai ser feito hoje, vai ser a inserção de teóricos nesse texto aí, tá? Então, o meu texto, que é o resultado da análise, ele não pode ser um texto onde só tenha só palavras minhas ali, né? O texto que eu vou produzir agora, ele tem que ter três origens, vamos dizer assim, né? A mais importante é a minha origem, né? A minha compreensão, o meu texto, a minha autoria, né? Segundo, eu tenho que trazer agora para cá fragmentos que eu separei. Ou seja, trazer para cá, eventualmente, uma vez ou outra, a palavra original dos fragmentos que eu trouxe lá do corpus. No meu caso aqui, pedaços de artigos, né? Eu usei aqui considerações finais de artigos, como eu acabei de falar, né? Quem fizer entrevista, pedaços da entrevista, citando, olha, esse aqui é do entrevistado 1, olha, esse aqui é do texto tal, né? Certo? Em terceiro lugar, autores reconhecidos que tenham pesquisado o mesmo assunto que se pesquisou antes aqui e que vão dar densidade para esse texto aqui, né? Então, o meu texto ele só vai ter valor se ele for ao encontro de autores relevantes, ou autores emergentes, né, que tenham pesquisado o mesmo tema que eu pesquisei. Então, começo com o meu texto, depois eu enxerto fragmentos da minha análise, dos autores originais, e depois autores clássicos ou autores emergentes que tenham discutido tudo que eu fiz. Vai dar um texto grande. Esse texto é a minha resposta, né? Esse texto, se eu publicar,
ninguém vai apontar ele como plágio ou nada, porque é um texto que eu produzi a partir da minha pesquisa. Tá? Deixa eu tentar projetar aqui. Eu estou fora de casa, fora do meu escritório normal de trabalho, e aí as coisas que são um pouco diferentes. Então, se vai funcionar essa tranqueira aí. Será que é esse? Vamos ver se é isso aí que eu queria que acontecesse. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Como é que está a situação para vocês aí? Sim. Estamos vendo sim, professor. Muito bem. Vocês enxergam aí, então, o que vocês estão enxergando aí no começo de trabalho. Eu comecei a trabalhar aqui ontem nisso aí, né, para a gente poder pensar como é que eu vou organizar meu texto. Tá? Primeiro, a primeira parte ali em cima. Então, olha só, onde é que isso vai aparecer para nós no nosso texto, né? No nosso artigo, ou na nossa dissertação, ou na nossa tese? No capítulo de resultados. Né? Geralmente é o capítulo 4 da tese ou dissertação, né? O capítulo 1 é a introdução, o 2 pode ser referencial teórico, o 3 é metodologia, 4 resultados, né? Mas não é uma sequência obrigatória, mas é o mais comum aí, né? O capítulo de resultados ele tem várias divisões, né? Uma divisão, por exemplo, se eu fiz questionário com professores para saber a sua categorização, né? Então, idade, tempo de formação, tempo de atuação, formação, blá, blá, blá. Isso aí é o primeiro item dos resultados, né? Vai ter o item lá onde eu vou demonstrar o que eu consegui nas entrevistas que eu fiz, o que eu consegui na análise documental ou na revisão bibliográfica. Então, é aí que nós estamos. Né? Então, eu iniciaria o meu capítulo da seguinte forma, olha só, como está ali. A análise dos textos que compõem o corpus, então tem um corpus de análise. Nesse caso, eram 2 artigos, aliás, ou as considerações finais de 2 artigos. No caso de vocês, são 2 reportagens, né? Ou sobre a questão alimentar, né? Segurança alimentar, ou sobre a COP30, né? Então, isso é o corpo de análise de vocês, né? Permitiu a emergência. Olha só, por que é emergência? Porque eu não sabia que categorias iriam surgir aqui. Elas apareceram ao longo da análise, né? Se eu definisse as categorias antes, olha só, eu vou falar disso e disso, né? Aí são definições a priori. Eu tenho que informar isso aí na análise, tá? Eu tenho que informar como que essas categorias surgiram, tá? Não foram a priori. Eu não sabia que ia aparecer. As categorias surgiram no decorrer da análise. Então, elas são emergentes. Elas emergiram da análise. Então, com a emergência de 2 categorias e de 2 subcategorias. Então, a categoria 1, chamada de pensamento complexo, como no paradigma de ensino, não tem subcategoria. Ok, vou fazer um texto só. A categoria 2, chamada produção de conhecimento, e o processo de aprendizagem tem 2 subcategorias. Então, vou dividir o texto em 2.1, 2.2. Faltou lá um 2.2 lá, né? 2.2. A subcategoria 1 é a produção do conhecimento e dos estudantes. E a subcategoria 2 é o conhecimento como produtor de aprendizagem. Tá bem? Então, na categoria 2, eu não vou escrever, olha só o que eu vou dizer agora, eu não vou escrever nada sobre
produção de conhecimento e o processo de aprendizagem, que é o nome da categoria. O que eu vou escrever é sobre as duas subcategorias, e o conjunto disso vai formar a categoria. A categoria 1 não tem o que fazer, porque não tem sub, então o texto que eu vou fazer focando em o pensamento complexo como um novo paradigma de ensino. Tá bem? E aí eu vou dividir assim, olha só, quando for começar a escrever, né? Então, o próximo passo é apresentar as categorias. A primeira categoria está aqui, certo? A segunda categoria está aqui. A primeira categoria, eu vou escrever sobre ela direto, tá? E eu sugiro, para eu mostrar para o leitor ou para o avaliador, né? Se for um artigo, isso vai cair na mão de 2 avaliadores. Se for uma dissertação, a banca vai ter 2 pessoas. Se for uma tese, vai ter 3 ou 4 pessoas, né? Para eu mostrar para quem for ler ou me avaliar que eu, de fato, fiz uma ATD, eu vou informar, olha só, a primeira categoria, está ali, emergiu a partir de 32 unidades de sentido, ou seja, lá na análise, tinha 32 fragmentos que deram origem a essa categoria aí. Então, eu vou iniciar aí o texto. Primeira informação que eu estou dando aí, tá? Depois eu volto para ela. E a segunda categoria, que é a produção de do conhecimento, processo de aprendizagem, ela vai ser um pouco mais complexa para mim, né? Eu vou informar agora quantos fragmentos eu usei para chegar até ela e informar que há 2 subcategorias que aparecem aí. Então, olha só, eu vou começar assim o texto. Essa categoria emergiu a partir de 27 unidades de sentido e permitiu a ocorrência de 2 subcategorias, que são essa e essa. E aí, gente, terminou o texto da categoria 2 aqui. Paro por aí. Porque agora eu vou escrever depois e aqui embaixo, ó. Eu vou descrever a subcategoria, já que há subcategorias aqui, né? O que não tem lá na primeira. Tá bem? Então, na primeira tem que escrever a categoria de fato. Tá? Agora, eu vou escrever só o meu texto. Tá? Movimento 1. Depois, movimento 2. Trazer para cá fragmentos ou a participação dos autores do texto original. Posso copiar, sempre citando, né? Sempre citando, conforme a BNT, né? Trazer para cá um fragmento inteiro, colocar entre aspas, citar, né? A origem dele. E se eu tenho o texto original dele, citar a página, né? Se tiver mais de 3 linhas completas, tá? Citar, mas em recuo, tá? Em recuo, de 4 centímetros, letra menor, sem espaço. Tá? Isso está também página. Ou só citar a ideia do autor, né? Quando eu cito só a ideia do autor, aí a página não precisa, só cito o autor e o ano, tá? Então, aí são pequenas regras aí das normas da BNT mais recentes, de 2023, né? Que eu preciso sempre obedecer, tá? Bom. E depois, o terceiro movimento é inserir autores referência, que podem ser autores clássicos ou autores emergentes. No meu caso aqui, que é um texto de Edgar Morin, são textos sobre Edgar Morin, evidentemente, eu vou ter que trazer aqui trechos de Edgar Morin, né? Citações literais, citações diretas, ideias, né? Mas também de outros pesquisadores que discutem as mesmas coisas, tá? Para encorpar e dar consistência para o meu texto. É isso que vai validar o meu texto. Tá? Logo adiante, então. Tá. Antes de eu começar a pensar o que eu vou escrever aqui, alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta?
Mas tem que ser um por vez, pessoal, porque senão a gente não consegue ouvir aqui direito. Professor, eu tenho, desculpa, meu microfone estava até aberto, ainda bem que eu não estava falando mal aqui, ó. Professor, quando o professor começou a falar, que eu estava anotando, né, que disse que vai escolher os fragmentos, o senhor já escolheu ou não esses fragmentos? O senhor falou que apresentou as categorias e que ia ter o segundo movimento ali, que era pegar os fragmentos. Sim. O senhor vai fazer a escolha conforme está fluindo o teu texto, ou talvez Isso. lá na fragmentação já... conforme flui o texto. Não, os dois caminhos podem ser, tá? Se eu tenho lá se quando eu fragmentei, eu já percebi que algum fragmento lá é interessante para mim, deixei ele marcado lá, tá? Mas o mais comum, o mais frequente, eu vou escrever aqui, certo? E ao escrever, depois eu volto lá e puxo para cá algum fragmento que eu acho interessante aí. Mas não vai ser hoje. Hoje eu vou tentar só trazer ideias minhas para esse texto aqui, certo? Aí depois eu vou ver quem lá naquele texto lá nos fragmentos lá, tá aparecendo aqui para mim. Aí eu trago para cá, tá? Trago para cá. Se eu trouxer a reescrita, eu não preciso nem trazer muita coisa. Aliás, tudo que eu escrevi agora aqui vem da minha reescrita, né? Das ideias que estão lá, né? Mas quando eu trouxer para cá, eu tenho que citar quem é o autor aí da ideia aí, tá? Mesmo que seja só a ideia, né? Que eu não traga o fragmento inteiro, literalmente. Se eu trouxer só a ideia que está lá, eu tenho que dizer que isso decorre daquela ideia lá, daquele autor original lá dos dois textos que eu trabalhei no começo lá. Ótimo, professor. Obrigado, hein? Muito bem. Então, eu quero repetir que o que nós vamos... quando você começa a escrever um metatexto, né, numa categoria, a gente está trazendo para o papel aqui nossas leituras anteriores já, né? O que a gente já leu ao longo da vida, mesmo que seja durante o mestrado ou o doutorado. A gente já leu algumas coisas sobre o tema que eu estou escrevendo aí, então já tem um conhecimento que eu estou construindo ao longo desse tempo, então aí, tá? Então, vocês não estão vendo aí, mas eu tenho aqui aberto aqui no lado aquele documento lá que tem a fragmentação e as categorias, tá? Então, a partir do que está lá, eu vou pensar e começar a compor meu texto, então aí. Então, a categoria que eu vou escrever, categoria 1, se chama Pensamento Complexo, como novo paradigma de ensino. Então, eu estou olhando aqui para os fragmentos que compõem lá essa categoria, lá naquele quadro que a gente montou outro dia lá. Então, vamos começar a escrever, né? O pensamento complexo pode ser em minúsculo, tá? Porque não é uma teoria, é só uma ideia, né? E agora, olha só, eu vou deixar aqui uma pisca, não só desenvolvido por Edgar Morin, vírgula. E aqui, gente, eu já vou deixar aberto aqui, ó, um anzol para mim. Por quê? Porque, olha só, eu estou começando a escrever um texto, certo? E eu, pela primeira vez, citei nesse texto a teoria que eu vou trabalhar, que é o pensamento complexo, e o principal autor dessa teoria, que é o Edgar Morin, né? Então, eu tenho que já trazer uma referência aqui, certo? O que é pensamento complexo? Quem é que fala disso? Qual é a ideia do Morin? Então, eu já tenho que trazer aqui uma referência para dizer de quem é essa conversa aí. Tá bem? Então, já vou deixar ali indicado, botei aqueles XXX ali, porque eu já sei que aqui tem que ter referência ao Edgar Morin, que é o autor mais importante desse negócio aí, e onde ele define o que seja. Tá legal? Bom, nós falamos muito em paradigma, né, em epistemologia, né? Então, isso vai ter que aparecer aí. Apresenta uma abordagem inovadora, epistemológica, inovadora, porque tudo que é novo é inovador, senão se manteria o antigo, né?
e tenta interpretar, que interpreta a realidade de maneira não fragmentada, de maneira integral, integrada. Acho que é integrada. Peraí. Um pouquinho só, arrumar aqui esse parágrafo aqui. De maneira integrada. Ou integral, pode ser também. Então, o que eu estou trabalhando aqui? Eu comecei a escrever meu texto, esse aqui é meu, né? Mas eu estou olhando para os fragmentos que eu havia pensado antes lá, né? Pensar. Bom, aí ele fala em novo paradigma, né? Ao contrário do paradigma dominante, isso que qual é a ideia do paradigma dominante? É aquele que fragmenta o conhecimento. E a gente está... o Morin propõe um novo paradigma que é de reconstrução, de reunificação, né? E fragmenta o conhecimento, é isso que eu falei, né? Mas não escrevi. Fragmenta o conhecimento. E o separa em disciplinas. É isso que faz o atual paradigma, né? Agora, diferente disso, então, o que propõe o pensamento complexo? Pensamento complexo, ele faz o contrário disso aí. Talvez assim, professor, o pensamento complexo, diferentemente desse fragmentado, entende que para capturar a realidade, tô dando uma viajada aqui, né? É necessário, e aí como é que a gente, o que os amigos dizem? É necessário vê-la segundo vários campos disciplinares. Não, eu estou olhando para o que está escrito lá nos fragmentos, né? Ah, tá, beleza. Eu estou articulando aqui as ideias a partir da reescrita nossa lá na segunda coluna lá daquele quadro lá, tá? Rearticulação, o conceito completo propõe a rearticulação Eu vou abrir esse arquivo aqui, então, para acompanhar ali. de diferentes saberes. Acho que é um parágrafo bom para começar a escrita aí. A gente está apresentando aí para o leitor, né? Qual é a nossa proposta? Ou seja, a nossa proposta é discutir o pensamento complexo como uma nova forma de ensino. Eles chamam de paradigma, né? Ao contrário do paradigma atual, que é de dividir tudo disciplinarmente, né? Pega um fenômeno natural aí e cada pessoa estuda ele a partir da sua leitura, da química, da biologia, da sociologia. O que ele propõe é reunificar essa questão, então, aí, né? Bom, então é um parágrafo de início aí, né? Bom, o que a gente está... o que a gente via lá naquele
lá nos artigos originais lá, né? Que é uma crítica ao paradigma que estava lá, né? Uma ideia de superação daquela proposta e a emergência desse paradigma novo aí que o Morin propõe. Então, deixa eu começar assim, Morin, olhando para as reescritas nossas lá, tá? Morin defende, Morin propõe, Morin argumenta que o paradigma dominante esteja ultrapassado. Embora, é o que a gente está vendo lá, embora continue presente nas propostas em cima. Isso. Embora continue presente nas propostas de ensino. Que críticas tem lá sobre isso aí? Esse modelo, que é o modelo que está lá, esse modelo é o que eu acabei de falar agora aqui, ó. Eu falei, mas não escrevi aqui, vou escrever agora, né? O paradigma atual, ele divide um fenômeno natural em pedaços, e cada professor, cada especialista vai explicar a sua parte daquele fenômeno, né? Então, esse modelo fragmenta, agora eu vou escrever isso que eu estava falando aí, então. Fragmenta um fenômeno e o isola o seu meio. Então, qual é o contrário da complexidade? É a simplificação, né? Simplificando o que é complexo. E essa é a grande briga do Morin, é o excesso de simplificações, né? Simplificando o que é complexo e separando Está ligado. O que deve estar ligado ou conectado. Pode ser. Tá? Isto é, trata-se de um modelo reducionista do conhecimento. Mas vejam, gente, que eu estou escrevendo aqui algumas coisas que são fortes, né? Por exemplo, essa acusação aqui é uma acusação forte e que não vai poder ficar assim desse jeito, né? Eu vou ter que depois trazer autores que defendam isso ou que comprovem isso, porque senão fica um texto de opinião. Tá? E qual é a validade de um texto de opinião no meio acadêmico? Nenhuma validade, não vale nada. Tá? Um texto sem referências, sem aporte teórico, que sustente o que se escreve, não vale nada no meio acadêmico. Eu preciso endossar o que eu falo com referências. Tá? Então, depois eu tenho que trazer tudo isso aqui, ó, que eu estou trazendo aqui, eu tenho que depois, de uma forma ou outra, trazer referência aí. Vai, Raul. Raul? O Raul levantou a mão aí. Alô? Vai. Estava arrumando meu microfone. Não, até dando um fundamento aqui, professor, da citação do livro que tu deixou na disciplina, né? Que tem uma citação que eu tinha anotado, que é: após levar o sistema semântico ao limite do caos, o pesquisador não pode deixar de assumir o autor do seu texto, né? Então, um pouco disso, de utilizar as referências, mas não ter medo de ser quem está escrevendo.
Tu tem que trazer toda a tua compreensão para cá, né? E mesmo as tuas opiniões para cá, né? Mas tu tem que depois reforçar ela com um fundamento teórico, porque senão vai ficar só como opinião, né? Sim, sim. Estava lendo uma dissertação de mestrado de um aluno esses dias aí. Aliás, depois eu vou comentar algo com vocês aí. E o referencial teórico dele era fraquíssimo. Um mestrado. Muito fraco. Não tinha nada, só tinha a opinião dele. Isso não é referencial teórico, isso é texto. Um texto que ele escreveu. Entendeu? Para ter validade acadêmica, precisa ter aporte teórico que se relaciona. Isso é pesquisar, é buscar o que tem aí no meio já sobre esse tema aí. Então, tem que ter sempre uma composição teórica forte esse material. Alguém antes levantou a mão também aí e eu acabei não vendo aqui quem foi. Edu? Olha só, Marcos, falou dos referenciais, né? E o primeiro autor ou a primeira autora sobre determinado tema que não existia o estudo, ele acabou registrando e publicando informações que ela ou ele encontrou. E aí? É o pesquisador que desenvolveu uma teoria. Quem faz mas a teoria começa com eu acho também. Quem faz uma tese também vai pensar numa teoria. Aliás, uma tese só tem valor, né? Se tem uma teoria que o autor desenvolva. Mas, para ter uma teoria que o autor desenvolva, ele tem que estar apoiado em alguém. Entendeu? Quem está no doutorado aqui de vocês aí vai escrever uma tese, né? O último capítulo lá fora, um capítulo de meia página, ou uma página no máximo, é a tese que eu defendo. Porque lá na banca vão te perguntar, qual é a tua tese? Primeira pergunta que se faz, qual é a tua tese? Ou seja, que teoria tu está nos mostrando aqui? É a teoria que tu está desenvolvendo. Certo? Agora, a teoria e dali para frente eu sou o autor disso. Agora, para eu montar a minha tese, eu me apoiei em alguém para chegar até ali, né? Então, quem desenvolveu uma teoria em qualquer momento da evolução da história da ciência, apoiou-se em alguém também. Ninguém cria uma teoria do nada. E se ninguém tivesse pesquisado o assunto? Não, mas tu está voltando lá para a época do filósofo grego há 500 anos antes de Cristo. Tu tá lá atrás. Tá, mas e aí? Tu tá Adriano, vou te quebrar a cara, na próxima. Tá lá em Sócrates. Não foi ele, não, foi o Raul, cara, que riu, ó. Tu tá lá em Sócrates. Entendeu? Olha só. E aí eu não posso estar lá antes de Sócrates, não? Posso, né? Mas olha só. Veja, por exemplo, Einstein, tá? Que criou um paradigma novo, né? Primeiros movimentos da física quântica ali, né? Ele se apoiou fortemente em outros autores que não falavam de física quântica, falavam de física clássica. Então, ele pegou o que se conhecia na época de física clássica e derivou para um conhecimento novo, né? Tão brilhantemente, e só muito tempo depois, outros caras foram encontrando as ideias que ele tinha lançado lá. Mas ele se apoiou em outros, mesmo para negar os outros. Né? Tá? Daí para frente, sempre que... Mas olha, para negar outros, mas ele também se apoiou, por exemplo, em Schrödinger, em Heisenberg, e aí ele se apoiou para criar uma teoria nova, né? Que até hoje a gente, né, usa aí. E era uma teoria que rompia radicalmente com o que estava colocado antes ali.
E, mesmo assim, ele tinha um apoio de alguém antes lá, né? De alguém antes lá. Mas aí está todo o processo de construção do conhecimento científico. O primeiro cara que pensou em ciência, pensou em átomo, era um filósofo grego, Demócrito, né? Que não tinha conhecimento nenhum ou não tinha recurso algum para ir adiante ali. Mas ele começou a pensar. Depois outros, a partir dele, foram pensando. Mas a gente está voltando lá para 400 anos antes de Cristo. Né? Adriano. Então, professor, se me permite aí, eu compartilhar aí. Edu, não foi eu que ri não, hein? Foi o Arthur ali. O Arthur não, o Raul. Olha só. Ainda queria aula presencial. Imagina se fosse aula presencial. Onde é que a gente está agora chamando de segurança da URGS lá? Olha só. Vai ser só cadeirada. Eu tive um colega, cara, há muito tempo, na época eu não dei muita atenção, eu fiz meu mestrado no programa de educação tecnológica lá na UFSC. E eu lembro que num dos seminários discentes ele estava com um problema porque a pesquisa, não lembro do tema, peço desculpa, que ele estava desenvolvendo entre as metodologias ali, ele estava com dificuldade de achar. E uma das coisas que ele falou é como ele estava procedendo e até outros trabalhos. E ele falou que na época, acho que a gente viu isso rapidamente em ética com o professor Enéas, mas uma forma de pesquisar chamada bola de neve, em que ele ia aos poucos pegando alguns elementos próximos, porque não tinha uma produção ali. E com aquilo ali ele ia criando um corpo conceitual, alguma coisa, para daí ele conseguir dali abordar o trabalho dele, que parecia que estava bem distante, de metodologias feitas, de assuntos já estudados. Só para dizer que mesmo assim, não tendo nada, né, ele achou um meio de outros pesquisadores talvez passaram pela mesma realidade, de buscando às vezes, porque talvez a minha escrita não tem, mas eu escrevi em oposição a algumas outras ideias. Então isso às vezes pode acontecer também, mas nunca vai ser assim, mesmo o Raul, mas o Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás, mas mesmo assim eu tenho que me basear em alguém aí, né? Nem que seja o Zaratustra aí, mas é só para compartilhar, mas foi um caso meio parecido aí que aconteceu. Não, pro Edu aí, né, na mesa de bar ele pode ser igual aos filósofos gregos aí, mas no trabalho aqui não tá dando. Tu também é o outro, Raul, que tá na minha listinha. Quando for avaliar a disciplina, eu vou comentar que não pode ter aula presencial aqui, mas não vai ter solução para isso aí. Não há clima para aula presencial. Não tem clima para presencial. É só pensar uma outra situação aqui, olha só. Quando a gente... Deixa eu baixar aqui a lista de presença de vocês aqui. Quando a gente organiza a pesquisa... Tinha um cara, olha só como eu dizia agora para você, para ver, Edu, onde é que tu vai te meter, tá? Eu só conheço um autor, tá? Que escrevia a partir de conhecimentos que ele tinha, mas especificamente a partir da sua vivência, né? Se tu for olhar os livros desse autor, tem bem poucas referências, assim, né? Ai, tem referências... essa é uma coisa que eu penso diretamente, isso aí. O quê? Usar as próprias vivências, porque, assim, a minha pergunta era também nessa linha. Claro, porque, assim, claro, todas as coisas pelos quais cada um de nós passou claro. É um registro fiel, né, e profundo sobre os conhecimentos que temos hoje. Sim, não, certamente, tá? Tu pode fazer um texto, né, das tuas vivências só e lançá-lo aí, né? Mas as tuas vivências, elas são a tua compreensão das tuas vivências vai ter que estar apoiada em alguma sensação teórica que já existe aí. O cara que eu estava dizendo que escreve sobre as suas vivências, assim, e seu conhecimento de formação é o Paulo Freire, tá? O Paulo Freire tem bem poucas referências nos livros deles ali, né? Mas tem, tá? Ele tem alguma coisa, mas ele escreve muito a partir da criação dele de ideias lá, né? Mas claro que tu pode escrever das tuas vivências, né? Não tem nenhuma discussão aí. Eu estou orientando uma menina, uma professora, né?
numa especialização, não é aqui no programa, né? E ela tentava escrever sobre as vivências dela, né? Ela é mãe de aluno de criança autista, é professora de autista. E falei assim, olha, tu pode escrever das tuas vivências, né? Mas não no texto acadêmico, né? Tu pode escrever no teu livro de memórias, teu diário ali, teu diário é um lugar adequado para isso aí. Agora, quando tu vai fazer um texto público para dizer o que isso significa, tu tem que dizer por que significa isso. Qual a dificuldade que tem, no caso dela, de trabalhar com um estudante autista? Qual é a situação da escola para receber esse estudante? Então, tudo isso tem que estar no texto, porque isso é que vai dar corpo para o teu texto. Então, sempre relacionar com que outros já passaram pelo mesmo movimento antes de ti. Enfim. Bom. Tá entendido. Uh... Autógrafos agora, porque está nascendo novo Paulo Freire. Né? Isso. Depois só com Pix. Só tem que achar uma mangueira para ficar embaixo. Bom, então, gente, olha só. O que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo, tá? E esse meu processo aqui de escrita, tá? Ele não traz ainda nada de informação aí, né? Aqui também preciso de referência, ó. Tá. Aliás, eu vou ter que ter referência para tudo isso que está aqui, né? Aqui também tem que ter referência. Bom. Depois eu vou escolher se eu vou usar referência só citando a ideia ou literal, dependendo do que eu encontrar depois aí, ao longo da minha pesquisa. Deixa eu ver só o bate-papo lá, que tem gente conversando lá. Eu não... Sombra do Cinnamon, mas... Eu estou com ela desligada aqui. Bom. Então, essa é o começo desse processo que eu estou trabalhando aí. Tá? Bom. Sobre esse processo de escrita, querem comentar alguma coisa? Querem fazer algum comentário? Querem fazer alguma pergunta? Professor, eu acompanhei ali no arquivo, deu para ver que até uma certa organização do que está lá na reescrita, o professor seguiu um pouco ali, né, para organizar as ideias. Né? Como é que é? Deu para perceber que, conforme o professor foi escrevendo, eu abri aquele aquele arquivo da aula passada. E aí eu vi do meu lado aqui. Isso, então, o professor ficou bem perto das reescritas ali dos fragmentos, né, para escrever. É possível ver aí, então, essa é a função da reescrita. Ela vai ser a base para eu iniciar o meu texto. Então, eu estou com a reescrita aberta aqui do lado, ó, e estou escrevendo a partir do que eu estou lendo lá. Né? Só que agora eu estou colocando sentido no que eu estou escrevendo ali, porque eu estou organizando as ideias a partir do que aparece lá. Né? Então, a ideia é que agora é eu continuar esse texto, então, aí até que eu contemple todos os fragmentos que eu coloquei lá. Vai, Edu. Então, aí está mostrando um autocuidado no início do trabalho, né? Que é na reescrita, já que ela vai permear a formação do novo texto. O novo texto vai surgir a partir dos fragmentos reescritos. Isso. Está reescrita mesmo. Isso. Tá, não, tá tranquilo. É isso aí. Só que eu estou interpretando e estou colocando sentido acadêmico nisso. Estou trazendo conhecimentos, o que eu tenho de conhecimento sobre o assunto, estou lendo a reescrita e jogando para cá, para poder escrever. Bom, não vou continuar. Isso aqui eu vou fazer depois. Isso aqui é minha tarefa para a semana que vem. Para mim, né? É preencher esse texto aqui, então, para vocês poderem ver, tá? Agora, vamos ver o outro aqui embaixo, a outra categoria, tá? A categoria 2. Eu não vou escrever nada da categoria 2, porque ela tem subcategorias. Eu vou escrever sobre as subcategorias. Certo? E a soma dos dois
textos menores da sub é o que vai compor o texto da categoria. Tá? Depois eu posso pegar isso tudo aqui, copiar e jogar lá na minha dissertação, lá na minha tese, lá no meu artigo. Tá? Então, a primeira subcategoria... Então, eu já fiz a introdução, está aqui a introdução, tá? Que é informar qual foi a origem disso, quantos fragmentos eu considerei para compor aqui, informar que surgiram subcategorias dentro do processo de análise, enfim. Tá? E agora eu vou para as subcategorias. Certo? E a primeira delas se chama a produção do conhecimento e os estudantes. Olha, dá para escrever um livro inteiro sobre produção de conhecimento. Né? Inclusive, eu posso, em algum momento aí, discutir a produção. Né? Porque a produção, a gente, por um lado, pode significar alguma coisa que não existe e que vai ser feita. Tá? Por outro lado, produção pode significar a transformação de coisas que estão soltas em uma coisa maior. Né? Então, vou produzir uma televisão, eu vou usar, olha, vou pegar esse plástico aqui, aquele chip ali, né? Aquele fio lá, e vou produzir uma televisão. Então, pegar componentes e reuni-los, dando sentido diferente e mais importante a ele, né? Produção. Tem gente que prefira usar transformação do conhecimento, porque diz que já existe um conhecimento anterior lá e depois vem. Tem ainda gente que acha que não existe nada de conhecimento. E aí, então, eu vou ter que trazer que é zero conhecimento da pessoa. E que eu vou ter que, então, trazer um conhecimento inteiro para essa pessoa aí. Essas são pessoas que estão lá no século V AC. Né? Que pensam assim, lá da tábula rasa daquele tempo lá. Hoje em dia, ninguém mais voltaria para aquele tempo lá. Né? Bom, então, a produção do conhecimento já é um assunto que talvez mereça a gente cutucar na hora de escrever. Não posso esquecer que esse texto que eu estou fazendo, que esse aspecto que eu estou analisando aqui, está relacionado ao conhecimento complexo de Edgar Morin. Tá? Então, é isso que eu estou escrevendo. Olha só, o nome da categoria né? E o processo de aprendizagem ligado ao pensamento complexo. Né? Então, eu posso começar conforme isso aí. Como é que eu vou introduzir esse texto aí? Peraí, tá o negrito ali. A realidade é complexa. E esse é o ponto de partida para reflexões. Vou voltar lá para a primeira frase de antes também, porque tem que ter uma convergência, né? Epistemológicas. Só arrumar aqui. Epistemológicas. Fechou. Morin, depois tem que fazer referência aí, alerta para essa complexidade, indicando. Agora, quero dizer que esse pensamento complexo é capaz de reorganizar o que a gente tinha solto já por aí. E isso vai convergir aonde? Na produção do conhecimento. Tá?
É que os fragmentos que estão ali estão me atrapalhando um pouco aqui para eu poder pensar isso aí, né? Mais para baixo tem um fragmento mais relevante, deixa eu procurar aqui. Mohan alerta para essa complexidade, indicando que é importante que se considere um pensamento capaz de religar, olha só o que vai acontecer aqui, ó, religar os saberes. É isso que aconteceu, a gente fragmentou os saberes, agora a ideia aqui do Mohan é reunificar isso aí, então eu chamo de religar aqui, isso de religar, talvez seja uma boa palavra aí, né? Religar os saberes religar. não a partir dos estudantes, né? Desculpa, não ouvi. É religar os saberes não a partir dos estudantes. Ah, sim. Não Religar os saberes. Os estudantes aí. Não, mas eu quero dar aqui uma ideia. Eu vou deixar estudante para outro parágrafo ali. Eu quero dar aqui uma ideia de que tem que religar os saberes, né, para compreender os fenômenos, entendeu? Da natureza. E considere um pensamento capaz de religar os saberes para a gente pode avaliar aqui, para que se possa compreender os fenômenos de forma significativa. Ou contextualizada. Isso, os fragmentos que usam contextualizada. Contextualizado. É isso, né? Essa é a ideia principal aí da começo dessa ideia. Veja que eu falo aqui em produção do conhecimento. Então, eu vou precisar, de alguma forma, aqui depois trazer essa discussão. Eu vou fazer aqui um outro parágrafo indo ao encontro dessa frase final aí, né, que teve essa contribuição que fala em contextualizado. Tá? Acho que essa é uma palavra que vai aparecer no texto mais vezes aí. Tá? Vamos ver aqui. Ó. O pensamento fragmentado, que é aquele que está posto lá no paradigma atual, que não é o emergente, que é esse, né? Deixa eu informar isso aí. Apoiado no paradigma vigente, o pensamento fragmentado, apoiado no paradigma vigente, busca resolver, busca interpretar os fenômenos isoladamente. Não considerando suas relações, seu entrelaçamento, suas conexões com outros fenômenos. Essa é uma crítica. Né? E olha só, se eu deixar só assim como está, isso aqui vai ser opinião. Então, depois vai ter que ter uma referência de alguma coisa. Aliás, referência para tudo aí, né? Inclusive, referência dos fragmentos que a gente usou aí, tá? Mas, claro, depois que eu terminar o texto, eu vou reler ele, né? Para ver onde é que eu vou trazer referências e
e citações, né? Mas algumas que eu já percebo quando eu escrevo, eu já vou anotando ali, ó, aqui tem que ter referência aí, então, tá? Um material recheado de citações, aliás, de citações não, de referências, né? Recheado, eu corro um outro risco aí, Edu, que é virar o fio, tá? Sim. Se eu não trago interpretações minhas, trago só referências, né? Aí a crítica vira para o outro lado. Aí vão te chamar lá na banca de colagem de referências. Eu não escrevi nada, né? E só colei referências, entendeu? De autor. Tá? E aí tá no outro lado do rio. E a gente aí também vai ser criticado. Então eu tenho que escrever e relacionar com referências. Agora, só uma coisa ou nenhuma dessa coisa, ambos têm críticas aí, tá? Sim. Tem mão levantada ali? Quem é o Raul? Raul? Tira a tipóia, Raul. Alô, alô. Tem que dizer assim, ó, toca Raul! Não sei o que está acontecendo com o meu microfone, gente. Mas olha só, professor, eu acho que aqui também tem uma dúvida, né? Se eu puder, ou em algum momento, utilizar um corte de um fragmento ou de um título que eu utilizei, poderia também, né? Claro. Vou fazer isso depois. Aí, o próximo passo meu depois, que eu faço ao longo da semana, quando eu vou fazer, é terminar esse texto aqui. E na semana que vem, na aula, nós vamos, aí já eu com um texto pretensamente desenvolvido, que eu vou fazer ao longo da semana aí, eu vou abrir o texto aqui e abrir os fragmentos e puxar, olha só, aquele fragmento lá eu posso trazer para cá, né? E depois trazer autores para cá, né? Quando eu trouxer autores, aí eu estou com o texto aproximando do final. O meu texto se aproximando do final. Mas sim, os fragmentos lá que a gente fez no primeiro movimento, eles vão voltar, alguns vão aparecer aqui. Alguns citados diretamente, e aí eu preciso citar quem é o autor e direitinho a página lá, e alguns só a ideia, mas mesmo assim tem que apresentar a referência. Tá bem? Deixa eu ler aqui o que eu escrevi, que eu já me esqueci. Nós estamos falando de produção de conhecimento e estudantes. Não entrei em estudantes ainda, eu estou ainda circundando a ideia da produção do conhecimento. Tá? A realidade é complexa e esse é o ponto de partida para reflexões epistemológicas. Morin alerta para essa complexidade, indicando que é importante que se considere um pensamento capaz de religar os saberes, para que se possa compreender os fenômenos de forma contextualizada. O pensamento fragmentado, apoiado no paradigma vigente, busca interpretar os fenômenos isoladamente, não considerando suas conexões com. Então agora, se o paradigma vigente fala isso, agora tem que dizer o que o outro paradigma faz, né? Então tem que contrapor isso aí, então, né? Por outro lado, tem que ser isso, né? Por outro lado, o pensamento complexo propõe uma visão mais ampla, permitindo que os saberes sejam articulados. Será que essa frase se sustenta só aí? Ou... Sim, né? Acho que sim.
Já que essa nova frase ela é um contraponto, não seria melhor colocá-la em um novo parágrafo para melhor desenvolver? Como eu comecei ela por outro lado, ela é uma continuação da ideia, tá? Se eu começasse só com o pensamento complexo, seria um outro parágrafo, sim. Mas veja, se eu começo com um elo de ligação com a ideia anterior, convém que ela fique no mesmo parágrafo. Além disso, claro, aí teria todo um processo diferente de escrever, né? Não convém usar parágrafos curtos, tá? Nem muito longos, tá? Nem frases também muito longas, tá? Então, a gente precisa sempre usar parágrafos de tamanho médio aí, e se tão razoáveis, né? Até podem aumentar ainda aí. Mas o uso do por outro lado me faz uma conexão com a ideia que está antes dele. Então, aí eu prefiro deixar ele junto aí. Se eu iniciasse a frase no o pensamento complexo, aí sim, aí seria um parágrafo novo. Tá? Mas ficaria uma frase muito pequena, né? Bom. Entendi. Muito bem. Vamos pensar aqui, deixa eu ver o que tem aqui de novo aqui nesses fragmentos aqui. Uma palavra que foi usada aqui em alguma coisa aqui, que é ecologizante, né? Está nos fragmentos lá. Eu vou pôr uma última frase aqui para encerrar esse parágrafo aí, apoiando a ideia que o pensamento complexo propõe essa visão mais ampla, rearticulando os saberes ali, né? Religar os saberes é um movimento importante para a compreensão já não apareceu antes daí, não, né? Compreensão dos problemas, dos fenômenos, sua totalidade. Agora vamos voltar lá, fazer um nexo com o primeiro parágrafo lá em cima, que foi uma ideia, acho que do Edu também, né? Permitindo uma visão contextualizada. Então tá, então eu estou apresentando aí o tema que eu vou discutir. Vejam que esses dois parágrafos são parágrafos de introdução só do assunto, né? Agora eu vou precisar escrever um pouquinho mais aí sobre produção de conhecimento aí, né? Bom, isso aí, gente, isso aqui é o comecinho da primeira subcategoria da segunda categoria. Tá? Depois tem aqui a outra subcategoria, que é o conhecimento como produtor de aprendizagem. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, começar a escrever, né, sobre o que está posto aí, né, e começar a construção de um texto. Tá? Então, ao longo da semana eu vou terminar esses dois textos aqui, né, com mais calma e sem pressão, né, e na próxima aula eu vou trazer esses dois textos prontos, tá, para a tela, né, e começar a enxertar, primeiro, fragmentos de textos que a gente tenha, né, e segundo, autores. Tá? Então, a gente vai agora começar depois a amadurecer esse texto aqui, para ele ficar um texto mais razoável, para poder ser
apresentado, tá? Muito bem. E aí, queridos, eu vou deixar lá no Moodle uma tarefa 3. Tá? Isso aí, professor. Isso que a gente ia perguntar, como é que vai ser o nosso futuro junto daqui para frente? Que vocês já chegaram lá nas categorias, né? Finais. É o que está colocado lá na tarefa 2, lá, né? Vocês vão pegar... Títulos, professor. Nós chegamos nos títulos, né? Mas agora já podem chegar nas categorias finais ali, né? Isso, que é mais tranquilo, né? Vocês vão chegar possivelmente em 2 categorias, tá? Em cada texto lá. 3, talvez, tá? Mas que isso eu acho demasia, por quê? Porque a origem dos textos era pequena, né? O corpus de análise era pequeno, né? Vocês vão chegar em 2 categorias, né? Com as suas subcategorias e vamos trabalhando, então. Então, qual é a tarefa que eu vou depois marcar aqui para daqui a 2 semanas, tá? Apresentar para mim, lá, colocar lá no Moodle, isso que está aqui, ó. Isso aqui. Certo? Um quadro desses aqui. Tem as categorias que vocês vão perceber lá no trabalho de vocês. E subcategorias, se houver, possivelmente haja, porque eram textos que não eram tão pequenos assim, tá? Quer dizer, então é uma página só que vocês vão colocar lá, uma folha só. Certo? Só com categoria 1, categoria 2, categoria 3, né? E subcategorias, quais são, né? E os nomes delas, tá? Uma página só, tá? Para daqui a umas 2 semanas, depois eu vou colocar lá no Moodle, tá? Abrir o espaço lá, tá? Isso, e para esse tempo, então, é a tarefa 3. Tá? Só definir categorias para o trabalho, para os textos de vocês lá, e subcategorias. Vai, Edu. No nosso caso, a gente está com, sei lá, acho que umas 68 páginas. Tu quer que a gente reduza tudo isso a 2 páginas? Como assim? Não, categorias, Edu. Não, categorias. Tá. Categorias. Mesmo, né? Mas a gente coloca nos guarda-chuvas ali, né? 68 páginas. Deixa eu ver se eu acho aqui, para um pouquinho. Não estou achando aqui uma caixinha de lenço, papel para dar para ti aí. Ah, não achei. Não, mas pera aí, 68 páginas, tu leu os mesmos textos que eu, cara? Não é possível. Não. Não, porque tu não sabe ler direito. Argumentação. Ficou no tipo paisagem, ficou 68. O do Raul tem uma figurinha. Não, mas tranquilo, professor. Ele usou tranquilo, folha professor. A5, ele tamanho A5 ali. Uhum. Não, mas assim, ó, hoje tu vai ter presencial hoje, né? Tu vai estar apresentando, né? A gente se encontra lá, eu vou te levar os lencinhos, tá? Me aguarda. Ainda bem que eu ganhei bem para isso. Vale a pena. Bom, então a tarefa 3, tá, que eu vou abrir lá no Moodle depois, é botar uma página só, tá? Indicando quais são as categorias e, se houver, imagino que haja, né? Subcategorias dos textos de vocês. E olha só, gente, tá? Sem comparar com outros, não tem que ser igual, certo? Então, por exemplo, o trabalho de uma dupla usou... Vou demolir agora uma parede do lado aqui de cá. Bom, por exemplo, o trabalho de uma dupla, né? Dos textos 3 e 4, deu 3 categorias e 5 subcategorias. Ok. Tá? Aí a outra dupla, com os mesmos textos, deu outro. Não tem problema, é isso mesmo. Tá? Não tem que ser igual. Tá? Então, não há essa comparação assim, entre trabalho de uma dupla, ou outra dupla. Tá? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Quando vocês forem fazer o documento ali, o arquivinho do Word, coloquem o nome dentro do texto, dentro do documento. Tá? Porque quando a gente abre ali depois, eu
eu abro 3 ou 4 para analisar e dar uma conferida como é que tá o trabalho ali, ali não aparece o nome, e nem no artigo, nem no arquivo. No arquivo está tarefa 2 escrito. Mas todo mundo tem o meu tarefa foi 2 assim. escrito, né? Tá? Então, dentro do texto, coloca aquele trabalho do fulano e fulano. Como vários já fazem, mas alguns não fazem ainda. E fica mais fácil para a gente depois poder fazer a análise ali. Tá? A gente, inclusive, referencia com estrelinha o nome do professor em todas as páginas. Tu É verdade. quer observar, né? O professor está marcado ali na página. Está marcado. Não, por exemplo, na última, na tarefa 2, por exemplo, quando eu baixei tudo para analisar, tinha 3 ou 4 arquivos de vocês chamados tarefa 2. E aí, de quem é? Né? Tive que voltar para o Moodle, abrir um por um e ver de quem era, para colocar o nome correto no arquivo ali. Tá bem? Então, eu vou abrir lá no Moodle, tarefa 3. Tarefa 3 é definir categorias e subcategorias e fazer um quadrinho igual esse aí que está aí no quadro, está aí na tela aí, tá? Pode ser um quadrinho desse, tá? Ou outra forma aqui de referenciar aqui, ou de informar, que a gente entenda onde se chegou com a análise ali, tá? Vai ser para daqui a umas 2 semanas, mais ou menos, tá? Então, eu vou abrir um espaço lá, tá? E semana que vem eu vou trabalhar aqui com a continuação desse texto aqui. Vai, Raul. Só não sei se alguém já tinha perguntado, mas não precisa necessariamente ser 2 categorias, certo? Não. Aqui no meu caso deu 2, porque eu trabalhei com textos pequenos, né? Eu tinha aqui, se vocês vão lembrar, o corpus de análise aqui eram 2 textos, cada um com 2 ou 3 parágrafos só, que eram as considerações finais de 2 artigos, certo? Então, 2 categorias aqui está bem suficiente, bem tranquilo aí, tá? Vocês trabalharam lá com reportagens, tá? Os textos 1 e 2 eram 2 reportagens sobre segurança alimentar, 3. O 3 e o 4, 2 sobre a COP30, mas são reportagens maiores, né? Então, aí certamente vai ter mais categorias, tá? E mais subcategorias, tá? Mas quero dizer que se chegar até 2 não é problema, tá? Não pode ter 8 categorias, aí é demais também. Porque se tiver 8, por exemplo, possivelmente várias delas sejam subcategorias, tá? E é isso que eu quero fazer com vocês. Vocês vão entregar e eu vou analisar e dizer, olha só, essa categoria aqui, ela não é categoria, ela está dentro dessa aqui, ó. Está ligado com essa outra. Então, ela é uma subcategoria, na verdade. Então, é o próximo movimento que eu quero que vocês façam aí. Perguntas aí, gente? Mais nada? Eu vou parar de gravar, então, aqui. A Júlia está com cara de quem quer perguntar aí, Júlia. Mas eu tô desconfiado disso aí já há tempo. Ela quer perguntar. Olha lá. Acho que ela está com problema no áudio. Ela já entrou ali, ficou olhando lá. Ela está nervosa, está nervosa. Pega o microfone aí. É o áudio dela ali que não está saindo aí. Liga o mic aí, Júlia. Dá o ar do teu áudio. Ela diz ali no chat, professor, que vai escrever. Acho que ela não está conseguindo abrir o áudio dela ali. Tem horas que não funciona mesmo. Aliás, já estão passando o secador de cabelo ali, não era para ela falar, ela vai escrever. Daí sim, hein, Adriano? Daí sim. Fala, Cláudia. Tu viu o que eu passo trabalhando com o Adriano e com o Edu? Cada um tem seu karma, né? Cada um com seu cada qual, né? Olha, vou te contar uma coisa, né? E eu que trabalho com todos esses aí. Professor, eu queria saber como é que a gente faz para mudar o grupo. Não, o negócio é dureza. Agora vai ter cisânia. Olha lá, ela colocou ali, professor.
Eu vou ler ali, ó. Temos que fazer uma ou duas categorias intermediárias antes de definir as categorias, né? Essa quantidade de categorias intermediárias pode variar entre nós? Não, certamente, vai variar, inclusive, tá? O que eu quero dizer ali tu vai ter as categorias intermediárias ali, que na verdade, a gente chamou ali de categorias intermediárias, isso. Dali vão formar as categorias finais, tá? Então, da intermediária sai a final, tá? Só que tu não precisa me informar quais são as intermediárias. Tu vai me informar as finais direto ali, tá? Algumas intermediárias, elas vão estar dentro das finais. Essas são as subcategorias. Então não precisa tu estar colocando a todas elas, tá? Não é necessário, tá? Tu vai mostrar para mim ali só as categorias finais, tá? Para vocês verem aí, para a pessoa aguentar esse movimento aí de aulas ao vivo aí com esse tanto de aluno com ideias diferentes, só assim, ó. Só a distância. Professor, então, agora falando uma Se, coisa... se semana que vem eu não aparecer, já tem uma explicação aí, tá? Tá tranquilo? Tá lá no grupo da WhatsApp. Lá. Tá tudo Então, gravado. Olhando ali, professor, no primeiro momento eu falei assim, caramba, que escrita pareceu mais presa ela, porque eu tenho que olhar nos fragmentos e tal, mas até que me veio uma coisa é a escrita do trabalho. Eu tenho uma liberdade de escrever, construir meu referencial teórico, fazer minha introdução e tal. E aí acho que nesse momento fica mais evidente se eu opto por uma metodologia. E essa metodologia é a ATD, né? Mostra trabalhando dessa forma, olhando o fragmento, a reescrita, escrever em cima deles. Ele realmente ele deixa mais preso, mas ao mesmo tempo porque eu estou dando uma metodologia, né? E ela é proposta dessa forma e é assim que eu tenho que agir. Eu acho que com essa aula aí foi uma aula que eu comecei, pô, que difícil, né, e tal. Mas olhando, não, o professor está trazendo uma metodologia, né? E as metodologias muitas vezes têm esse caráter de trazer uma forma da gente agir. A ATD é uma metodologia de pesquisa. Aliás, não só a ATD, né? Se eu fizesse análise de conteúdo, análise de discurso, ou uma análise Foucaultiana, que também também são formas de pesquisa. Então, eu posso fazer uma pesquisa só com ATD, por exemplo, e isso gerar uma produção, um artigo, entende? Porque é uma forma de pesquisar. Quem faz a ATD é um pesquisador, né? O que faz análise de conteúdo é um pesquisador. Então, sim, aí começa a aparecer o resultado do meu trabalho aqui, que é a pesquisa que eu estou fazendo, né? Então, deixa eu pausar a gravação lá.